Ok, pessoal, voltando aqui. Além dessas questões de modelos de ciclo de vida, né, que a gente viu no trecho passado, cascata, prototipagem, espiral, etc., muitas questões gerais sobre engenharia de software também são cobradas em prova. São questões sobre conceitos introdutórios, né, conceitos basilares da engenharia de software, mas que, como vocês vão poder perceber daqui em diante, são bastante cobrados em prova, ok? Então, vamos dar uma olhada nesses conceitos aqui. Por exemplo, o que é um modelo de ciclo de vida ou um modelo de processo de software? É exatamente o que está sobre isso que está versando essa questão 51 aí do TRE da Bahia. Então, olha só. Com relação à engenharia de software, julgue os itens a seguir. Um modelo de processo de software, também conhecido como modelo de ciclo de vida, tá, pessoal? Modelo de desenvolvimento de software, modelo de processo de software, modelo de ciclo de vida, tudo isso é sinônimo, ok? Então, um modelo de processo de software consiste em uma representação complexa de um processo de software apresentado a partir de uma perspectiva genérica. Eu já falei sobre isso no trecho passado, né? Que eu falei, a gente vai se livrando dessas revisões e aí a gente pode dar mais velocidade nas nossas questões, que eu já falei sobre isso no trecho passado, está errada essa questão. É exatamente o contrário. Um modelo de ciclo de vida ou modelo de processo de software, na verdade, consiste numa representação simplificada de um processo de software apresentado a partir de uma perspectiva específica e não genérica. Como está falando a questão está toda trocada, está errada. O que quer dizer isso, pessoal? Quando eu digo um modelo de ciclo de vida ou um modelo de processo, ele apresenta um processo de software a partir de uma perspectiva simplificada. Por que tem que ser uma perspectiva simplificada? Porque para você desenvolver software, existem N fatores envolvidos, N atividades que você precisa executar, papéis, responsabilidades, artefatos que são gerados, enfim, etapas que devem ser seguidas. E nem sempre tudo isso interessa para você apresentar o que eu falei para vocês, né? Aquele esqueleto do modelo de desenvolvimento de um software. Você está preocupado, muitas vezes, com perspectivas específicas e não com perspectivas genéricas. Perspectiva específica de papéis e responsabilidades, por exemplo. Essa é uma perspectiva. Perspectiva específica de atividades que são executadas em sequência. Essa é outra perspectiva. São perspectivas específicas e não genéricas, como a questão falou. E tudo isso, na verdade, você utiliza para representar o processo de software através de uma ótica simplificada. Na verdade, consiste em uma representação simplificada de um processo de software, não uma representação complexa. O que é que eu quero dizer com representação simplificada? É uma representação onde ela foca somente no que é essencial. Ela abstrai todos aqueles detalhes que não são importantes para representar esse esqueleto do processo e foca somente naquilo que é essencial, certo? Isso é a definição, isso vocês podem encontrar no Pressman, isso vocês podem encontrar no Somerville, tá? Qualquer livro de engenharia de software vai lhe mostrar isso. Essa é a definição de um modelo de processo de software, ou modelo de ciclo de vida, ok? Uma representação simplificada do processo de software, apresentada a partir de uma perspectiva específica e não genérica. Falsa essa 51, ok? Vamos ver a próxima. Entre os desafios enfrentados pela engenharia de software estão lidar com sistemas legados, atender a crescente diversidade e atender às exigências quanto a prazos de entrega reduzidos. Isso é óbvio, né, pessoal? É o que eu falei. Questão meio geral, assim, né? Não é sobre um assunto específico da engenharia de software. Na verdade, é sobre a própria engenharia de software e os desafios que ela precisa enfrentar. Né? Se você analisar essa questão e fizer o paralelo com o seu próprio dia a dia na sua empresa, você vai ver que isso é verdade, né? Olha só, desafios. Primeiro, lidar com sistemas legados? Sim. O que é um sistema legado, pessoal? São aqueles sistemas já antigos e muitas vezes obsoletos nas empresas, mas que eles não podem parar de operar naquele momento porque ainda executam processos de negócio importantes para aquela empresa. Então, normalmente o que acontece é que você inicia projetos de migração desses sistemas legados, né? Sistemas antigos em COBOL, Natural, linguagens antigas como essas, né? Que você geralmente vai migrar hoje em dia para uma linguagem como Java, como C++ e coisas desse tipo. São sistemas importantes porque ainda executam processos importantes de negócio das empresas, mas que normalmente já estão obsoletos do ponto de vista de tecnologia e plataforma. Então é um desafio lidar com sistemas legados, né? Lidar com isso, esses sistemas que ficaram na sua empresa, porque apesar deles
continuarem sendo importantes para suas empresas, eles são desenvolvidos ou foram desenvolvidos em plataformas já desatualizadas. Então é difícil você encontrar profissionais para dar manutenção naquilo, é difícil você encontrar ferramentas adequadas para esses sistemas e coisas desse tipo. Certo? Então é um desafio. Segundo desafio que a questão fala, atender a crescente diversidade. Lógico, né? Diversidade de quê, pessoal? De tecnologias, de frameworks, de plataformas, de ferramentas. Então, quanto mais diversidade você tem no mundo de TI, digamos assim, tudo bem, é melhor porque você tem mais opções, mas ao mesmo tempo é um desafio porque você tem que integrar tudo isso, certo? E que mais? Atender às exigências de prazos de entrega reduzidos, ou seja, você tem pouco tempo para fazer muita coisa. É um desafio? Lógico que é, né, pessoal? Verdadeira S52 aí do TRE da Bahia. Vamos lá. Continuando aqui ainda nessa mesma prova, olha só. Teve umas questões interessantes. Em uma visão restritiva, muitas pessoas costumam associar o termo software aos programas de computador. Software não é apenas o programa, mas também todos os dados de documentação e configuração associados, necessários para que o programa opere corretamente. Essa definição aí, pessoal, que está no comando dessa questão, é diretamente tirada do Pressman, certo? Essa é a definição do Pressman, né? O que é software para o Pressman? É software e a documentação associada. Isso aqui é um sistema, né? um software para o Pressman. Não é só o código-fonte, mas também a documentação que é entregue junto dele. Bom, a respeito da engenharia de software, então, julgue os itens de 61 a 65. Vamos lá, a gente vai fazer alguns desses itens aqui, tá? Não todos. A engenharia de software está relacionada com todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais de especificação do sistema até a sua manutenção, depois que este entrar em operação. A engenharia de sistemas diz respeito aos aspectos de desenvolvimento e da evolução de sistemas complexos, nos quais o software desempenha um papel importante. Veja, quem já viu os meus cursos de engenharia de software, questões da FCC, por exemplo, eu já falei isso várias vezes lá, já falei isso nas nossas aulas teóricas, que é o seguinte, é exatamente o que essa questão está cobrando aqui. Existe uma diferença conceitual, apesar de que no dia a dia a gente acaba usando como sinônimo, mas academicamente, conceitualmente, existe uma diferença entre engenharia de software e engenharia de sistemas. Engenharia de software é exatamente isso que a questão está descrevendo aí para gente. É uma disciplina relacionada com os aspectos da produção do software, propriamente dito. Desde os estágios iniciais, né, onde você está especificando o software, você está levantando requisitos, fazendo análise de projeto, até estágios mais para frente, onde você cuida da operação e manutenção desse software. Mas veja, você está percebendo que engenharia de software lida exclusivamente com software. Agora, a engenharia de sistemas é algo maior, pessoal. É algo que está mais próximo do mundo real. O software, ele está mais próximo do mundo computacional. Quando a gente fala em engenharia de sistemas, é algo que está mais próximo do mundo de negócio, do mundo real, do domínio que você está modelando. É exatamente isso que a questão está dizendo. Ó. Diz respeito aos aspectos de desenvolvimento e evolução de sistemas complexos, nos quais o software é uma parte desse sistema complexo. Desempenha um papel importante como parte desse sistema complexo. Então, na verdade, a engenharia de sistemas inclui software, inclui hardware, inclui outros processos, outros sistemas que se comunicam com esse sistema que você está modelando. Acho que eu já falei isso várias vezes no nosso curso teórico, tá? Não vou nem voltar lá no slide teórico. Tem no material teórico aí que está sendo disponibilizado para vocês. Logo no início, olhem nos slides. Eu falo sobre engenharia de software e engenharia de sistemas, mas a diferença é basicamente essa. Engenharia de software é só o código, é só o software mesmo. Engenharia de sistemas é algo maior, que inclui software, hardware, sistemas integrados, outros processos e assim por diante. Né? Que a questão está chamando de sistemas complexos, nos quais o software é uma partezinha desse sistema. Isso é que é o que a gente chama de engenharia de sistema. Verdadeira questão. Exatamente isso que ela está dizendo. A engenharia de software lida com produzir software, especificamente. Engenharia de sistemas lida com coisas maiores, mais complexas. Tudo bem, existe o software ali dentro? Sim, mas é uma partezinha do sistema maior, mais complexo. Verdadeira essa 61. Cuidado com isso, hein, pessoal? De uns anos para cá, de uns 2, 3 anos para cá, virou uma coisa muito comum
cobrar a diferença entre engenharia de software e engenharia de sistemas, né? De várias maneiras, né? As questões às vezes embaralham as definições para tentar confundir a sua cabeça e tal, mas é só você saber isso que eu acabei de falar, tá? Que engenharia de software é algo menor, trata só do software. Engenharia de sistemas trata de sistemas complexos que envolvem mais coisas. Mas verdadeira essa questão daí. Vamos ver a próxima. Na engenharia de software, baseada em componentes, na qual se supõe que partes do sistema já existam, o processo de desenvolvimento se concentra mais na integração dessas partes que no desenvolvimento a partir do início. Essa abordagem é baseada em reuso para o desenvolvimento de sistemas de software. Verdadeiro, né, pessoal? Eu sei que eu não falei aqui em desenvolvimento baseado em componentes e nem preciso falar para a gente resolver essa questão. Um desenvolvimento baseado em componentes é aquele onde você se baseia num repositório de componentes da sua empresa ou da sua organização, onde você já tem blocos de código prontos, com alta coesão, baixo acoplamento, né, com responsabilidades claras, os quais você pode sair integrando, né, meio que montando um quebra-cabeça para implementar as funcionalidades e os requisitos de um sistema que você está modelando. Você já pode se basear nesse seu repositório de componentes e sair reutilizando aquilo que já existe lá para implementar os requisitos que foram modelados no seu sistema. Exatamente isso que a questão está dizendo. Na engenharia de software, onde eu me baseio em componentes, onde eu estou supondo que algumas partes do meu sistema já estão feitas, já existem componentes que implementam aquelas partes, o processo de desenvolvimento ele se concentra mais em integrar essas partes do que desenvolver essas partes do zero. Isso é óbvio, né? Se concentra mais na integração dessas partes que no desenvolvimento a partir do início, claro. E já que eu estou reutilizando componentes do meu repositório que já estão prontos e disponibilizados para mim, essa abordagem ela é mais baseada no reuso para o desenvolvimento de sistemas de software? Sim. Verdadeira essa questão daí, pessoal. Vamos ver a próxima. Em estágio inicial do processo de licitação e análise de requisitos, deve-se decidir a respeito dos limites do sistema. Os requisitos não funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, enquanto os requisitos funcionais estão diretamente relacionados às funções específicas fornecidas pelo sistema. Bom, tem um erro aí nessa questão, né, pessoal? Olha só, vamos ler com calma. No estágio inicial do processo de licitação e análise de requisitos, licitação e análise de requisitos, pessoal, nada mais é do que levantamento e a modelagem inicial dos requisitos, tá? Eu devo decidir a respeito dos limites do meu sistema, sim. Né? Quando eu levanto requisitos e delimito o escopo, né? Digo quais requisitos estão dentro e quais requisitos estão fora do meu sistema, eu estou delimitando o meu sistema, né? Decidindo a respeito dos limites dele. Aí ele diz, os requisitos não funcionais descrevem o que o sistema deve fazer? Falso. Falso. Tudo bem, eu sei que isso daqui é mais para aula de requisitos, mas como apareceu nesse bolo de questões aqui, eu resolvi tratar logo. Requisitos não funcionais a gente sabe que tem a ver com restrições, pessoal, qualidades, características específicas do nosso sistema. Os requisitos que descrevem o que o sistema deve fazer são os requisitos funcionais, certo? Que, por sinal, né, ali no final da questão, os requisitos funcionais estão diretamente relacionados às funções específicas fornecidas pelo sistema. Sim, está verdadeiro isso, realmente. Justamente porque eles descrevem o que o sistema deve fazer, os requisitos funcionais estão diretamente relacionados às funções específicas do sistema. Mas não os requisitos não funcionais, como a questão falou. Os requisitos não funcionais descrevem o que o sistema deve fazer? Não. Só falando dessa forma, dá a entender que está relacionado diretamente às funcionalidades, que a gente sabe que não é a característica do requisito não funcional. O requisito não funcional normalmente tem a ver com restrições do nosso sistema. Certo? Falsa, né? Errada, essa questão 63. Beleza? Vamos lá, umas questões recentes aqui desse ano, pessoal, de 2013. Olha só. Com relação ao ciclo de vida de software, julgue o item subsequente. Vamos lá. No ciclo de vida de software, a estrutura de dados, a arquitetura, os detalhes de procedimentos e a caracterização da interface são atributos da etapa de análise e engenharia de software. Bom, o que é que está perguntando, pessoal? Tem algumas atividades, principalmente aquelas relacionadas à arquitetura, né, onde eu vou modelar as minhas estruturas de dados. Se eu vou usar uma fila, se eu vou usar uma pilha, se eu vou usar uma árvore, né?
arquitetura e detalhes de procedimentos dessa arquitetura, quantas camadas essa arquitetura tem, quais são os frameworks, quais são as tecnologias envolvidas, como é que vai ser a interface do meu usuário, coisas desse tipo. Ele está perguntando, tudo isso ocorre na etapa de análise da engenharia de software? Errado. Falei para vocês no trecho passado sobre aquelas etapas genéricas da engenharia de software, né? Normalmente você começa com alguma forma de planejamento e delimitação de escopo, depois você vai para análise e especificação de requisitos, aí depois você vai para o projeto e arquitetura, depois de implementação, testes e assim por diante. Aí eu pergunto a vocês, essas atividades aí, pessoal, estrutura de dados, arquitetura, procedimentos, isso tem a ver com análise? Não. Isso tem a ver com projeto. A gente vai ver isso com mais calma e mais detalhes na nossa aula de análise e projeto, né? Onde eu falo exatamente qual é a diferença entre análise e projeto. Mas já adiantando para vocês, análise foca no problema, foca na modelagem essencial, básica do seu sistema. Ela não se preocupa com estruturas de dados específicas, qual vai ser a sua arquitetura, as tecnologias que você vai utilizar, porque a análise está preocupada em entender o problema, ela está mais próxima do mundo real. Agora, esse mundo computacional, aí sim, né, onde você vai tratar de tecnologia, arquitetura, estrutura de dados, é o que a gente chama de projeto. A questão descreveu a etapa de projeto no ciclo de vida de software, e não a etapa de análise, como ela falou. Por isso que está errada, ok? Então vocês percebem, né? Os anos passam, desde a época que eu era concurseiro lá, estava ralando igual vocês estão hoje em dia, lá em 2007, essas questões já caíam, continuam caindo até hoje e vão continuar caindo, porque são questões essenciais da engenharia de software. Você tem que saber o ciclo de vida de um software, por onde ele começa, para onde é que ele vai, aonde é que ele termina, né? Essas etapas básicas. Então vocês estão vendo aí uma questão do CNJ, uma prova que teve agora em 2013, do CESP, continua cobrando a mesma coisa. Tem que saber, certo? Isso daí que foi descrito é projeto e não análise. Falsa essa questão daí. Vamos lá, próxima. Para a utilização de metodologias modernas com abordagem da engenharia de software, recomenda-se a elaboração dos manuais do sistema ao final do projeto, quando todos os seus detalhes já estão definidos. É isso, pessoal, que essa é a boa prática de hoje em dia? É isso que é recomendado? Não, né? Olha só o que a questão está falando. Para a utilização de metodologias modernas, pense, por exemplo, qual seria uma metodologia moderna, uma metodologia relativamente recente. Metodologias ágeis, né? Que tem aí 10, talvez 15 anos no máximo. Começaram lá no meio da década de 90, mas foram realmente popularizadas já no século 21, tá? Já nos anos 2000. Bom, para utilizar essas metodologias modernas com abordagem de engenharia de software, a recomendação é que você elabore o manual somente no final do projeto? Não, pessoal. As metodologias modernas, como os métodos ágeis, por exemplo, todas elas recomendam que você vá elaborando os produtos do seu projeto, tanto o software, né, código-fonte, procedimentos, coisas desse tipo, como os artefatos que são entregáveis também, manual, regra de negócio, protótipos, coisas desse tipo. A recomendação é que você faça isso de maneira iterativa e incremental, aos poucos, e não de uma vez só no final do projeto, como a questão está recomendando. Então está falsa essa questão. Nas metodologias modernas, a recomendação é que você elabore os manuais do sistema, assim como outros artefatos do seu sistema, de maneira iterativa e incremental, aos poucos, e não somente ao final do projeto. Certo? Você não precisa ter todos os detalhes do manual já elicitados para começar a escrever o manual. Não precisa. Você pode escrever desde o início e ir refinando ele aos poucos. Falsa essa questão 58 aí. Vamos lá. Com relação a conceitos gerais de engenharia de software, julgue os itens a seguir. As atividades fundamentais relacionadas ao processo de construção de um software incluem a especificação, o desenvolvimento, a validação e a evolução do software. Bom, falei para vocês que os principais autores são Pressman e Somerville para a engenharia de software. Muita gente me pergunta, né? Professor, eu não tenho tempo de ler os dois, qual você recomenda que eu leia?
Bom, aí é questão de gosto, tá? O ideal é que você leia os dois. Se você me perguntar qual é o ideal, meu, eu quero realmente ter máxima segurança em engenharia de software. O ideal é que você leia os dois, do começo ao fim de preferência. Só que eu sei que isso talvez não seja realista para a maioria de vocês, porque vocês têm 1000 coisas para estudar, né? Eu, particularmente, gosto muito do Somerville. Já li os dois, tá? Várias vezes, inclusive, desde as edições passadas. Mas eu, particularmente, gosto muito do Somerville porque ele tem uma didática um pouco mais suave. Eu acho o Pressman, às vezes, um pouco hostil, assim, na forma como ele aborda alguns assuntos. Ele é um pouco verboso demais, é meio prolixo, enfim. Eu acho o Somerville mais claro. Mas os dois são bons livros, tá? Isso é a minha opinião pessoal. De repente, sei, você prefere o Pressman do que o Somerville. Agora, é fato que as provas, principalmente do CESP, nos últimos anos, você está vendo aí, ó, uma prova de 2013, por exemplo. A gente já fez questão aqui que eu falei para vocês, pessoal, isso aqui está no Pressman. Aquela definição de software, por exemplo. O que é software para o Pressman? É o software e a documentação associada. Isso é do Pressman. Essa questão que a gente está vendo aqui, ó, essa 51, está lá no Somerville. Então, eu fico meio que numa sinuca, né? Quando os alunos me perguntam, mas professor, se você tivesse que escolher um livro, você escolheria qual? Cara, é aquela história. Os dois livros caem em prova. Eu prefiro o Somerville pela didática, mas se você quiser ter segurança, eu leria os dois livros. Essa questão 51 tá verdadeira, tá lá no Somerville. São atividades fundamentais relacionadas ao processo de construção de um software. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, já até sublinhei para vocês. Na página 28 aí, ó, do Somerville, do capítulo 2, isso aqui é a edição mais nova, tá, pessoal? A 9ª edição do Somerville. Tá aí, grifado em amarelo para vocês, ó. Ele tá falando ali, ó, existem muitos diferentes processos de software, mas todos devem incluir 4 atividades que são fundamentais para a engenharia de software. Aí ele fala, ó, Software Specification, né, especificação do software, que aí trata sobre as funcionalidades do software e as restrições que devem ser definidas sobre as suas operações. Projeto e implementação, né, Software Design and Implementation, ou seja, o software deve atender às suas especificações, né. Validação de software, ou seja, o software ele deve ser validado para garantir que ele faz exatamente aquilo que o cliente quer. E a evolução do software, que nada mais é do que a manutenção, né? Ele deve evoluir para atender às necessidades que estão sempre mudando do seu cliente. É só isso. É relativamente simples, mas se você não leu o Somerville, ou pelo menos, né, não deu uma passada aqui nesse capítulo, ou você vai chutar a questão, ou você vai deixar em branco, né? Porque fica realmente difícil de você deduzir do nada, assim. Então, voltando aqui para a nossa questão, é verdadeira, né? De acordo com o Somerville, as atividades fundamentais relacionadas ao processo de construção de um software incluem realmente essas 4 atividades: especificação, projeto e desenvolvimento, né? Que ele falou só desenvolvimento aí, ok. Validação e evolução do software, verdadeira essa questão daí. Está na página 28 do capítulo 2 do livro do Somerville, 9ª edição. Né? Então, fica essa dica aí para vocês, pessoal. Eu devo estudar o Pressman ou o Somerville? Bom, aí eu estudaria os dois, mas se você só tem tempo de estudar um deles, né, é melhor do que nada. Estude, você vai conseguir acertar muitas questões, mas infelizmente as bancas têm variado na cobrança de um autor e às vezes do outro, certo? Próxima questão. A engenharia de software engloba processos, métodos e ferramentas. Um de seus focos é a produção de software de alta qualidade a custos adequados. Olha só que interessante, pessoal. Essa questão daí é da mesma prova que a questão passada, tá? Questão 51, questão 52 do TRT da 10ª região. É a mesma prova, no mesmo bloco de questões. A 51, né, que está falando sobre aquelas atividades fundamentais, a resposta está no Somerville. A 52 está no Pressman. Então, veja, eu sei que é uma coisa meio cruel, mas na mesma prova, da mesma banca, no mesmo bloco de questões, uma questão utilizou o Somerville, a outra questão utilizou o Pressman.
tá verdadeira essa 52, vocês podem encontrar a resposta a essa questão na página 14 do Pressman. Vou mostrar para vocês agora, olha só. Bom, tá aí, né? Vocês estão vendo aí na tela, página 14, capítulo 1 do Pressman, né? Já é outro livro, já é outro autor. Tá falando exatamente sobre esses elementos que foram citados na questão. Ó, vou ler de novo a questão para vocês. A engenharia de software engloba processos, olha só, process ali, ó. Métodos, olha só, a camada ali de methods, e ferramentas, a camada mais superior aí, ó, tools, ferramentas. E um de seus focos, juntando processos, métodos e ferramentas, é atingir ou produzir um software de alta qualidade, que é exatamente a camada mais de baixo aí que vocês estão vendo na tela, ó. Quality focus, né? Um foco na qualidade. Um dos seus focos é a produção de software de alta qualidade. Verdadeira questão. Então, veja como é complicada a vida do concurseiro nos dias de hoje, né? Não basta você ler um livro ou outro. Você tem que dar uma olhada geral nos principais autores, pessoal. Isso vale para engenharia de software, isso vale para redes. Eu não sou especialista de redes, né? Isso é mais a praia do Walter. Mas com certeza vocês devem ter percebido que tem coisa que é tirada do Tannenbaum, tem coisa que é tirada do Kurose, tem coisa que é tirada do Stalin, enfim, é a mesma coisa. Então você tem que dar uma olhada em todos esses livros aí para ter um conhecimento mais abrangente, certo? Bom, era só essa dica que eu queria deixar para vocês. A questão em si ela é relativamente fácil, tá, pessoal? Uma questão, como diria um professor meu, do tipo olho viu, né? Ou você sabe ou você não sabe. Tem que saber o autor correto para estudar. Vou até voltar nela aqui para a gente confirmar, olha só. Então, ó, a engenharia de software engloba processos? Sim. Métodos? Também. E ferramentas? Sim. Todos esses três elementos, processos, métodos e ferramentas, juntos, têm um foco na qualidade, né, de atingir e produzir um software de alta qualidade? Sim, está na página 14 do Pressman, para quem quiser saber mais sobre isso, tá? Processos, métodos e ferramentas. Eu também falo sobre isso daí no nosso curso teórico, né? As ferramentas, elas apoiam, né? Elas dão o apoio automatizado ou pelo menos semi-automatizado às outras camadas. Os métodos, eles descrevem a maneira como você executa as atividades, né? Ou seja, o passo a passo. É que o Pressman chama de technical know-how ou how-to, alguma coisa desse tipo. Ou seja, é como você executa tecnicamente certas atividades. E os processos são os elementos que dão a liga, né? Eles integram métodos, ferramentas, atividades e dão um sequenciamento lógico a tudo isso daí, certo? Depois deem uma lida lá no Pressman com calma. A questão simplesmente perguntou se essas coisas existem. Elas realmente existem, né? A engenharia de software realmente engloba tudo isso. E tudo isso, utilizado de maneira racional, tem como foco a produção de software de qualidade. Verdadeira, essa 52 é isso, está lá no Pressman, página 14. Beleza, pessoal? Bom, vou ficar por aqui, a gente volta aqui no próximo trecho, mais questões de modelos de ciclo de vida e essas questões mais gerais da engenharia de software, ok? Estudem Pressman, estudem Somerville. As provas estão cobrando os dois autores na mesma prova, como vocês acabaram de ver nessa tela aqui, certo? Volto daqui a pouco.